Shalom, igreja. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós pedimos agora, Pai, receba a nossa gratidão. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração. O fruto dos nossos lábios. Um louvor ao teu nome. Ao teu nome que deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a soberania. Bendizemos a Ti, ó Salvador de nossa alma, Jesus Cristo de Nazaré, apóstolo da nossa confissão. Ó Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, nós Te bendizemos. E pedimos agora, Espírito Santo, assuma o controle desta reunião, desta parte da palavra. Que o Teu Espírito use poderosamente a minha boca para falar aos corações dos que aqui estão nessa noite. Também abençoe as nossas crianças que serão ministradas agora. As professoras que serão uns instrumentos nas Tuas mãos para ministrar poder, cura. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, amados. Glória a Deus. Rogerinho e Ricardo gostam desse podeis. Amém. As crianças podem ir sem subir nos pés de pau. Glória a Deus. Eu sei que vocês não têm acompanhado o carnaval, mas me mandaram alguns WhatsApps terríveis, coisas terríveis, inomináveis, não é? A zombaria que foi feito lá em São Paulo, não é? Zombando do nosso Senhor, escarnecendo. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus já havia falado sobre isso em João 16, tá? E há uma atmosfera de violência e perseguição. Nós precisamos temer? De maneira alguma. Eu vou ler um pouquinho, que está em João 16, e depois nós vamos mais à frente, porque o importante é estarmos mergulhados nesse amor que cantamos aqui. Amém? O amor que lança fora todo medo, destrói tudo. Abra sua Bíblia então em João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai,
e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com isso eu quero fortalecer os vossos corações, alegrar os vossos corações, dizendo o quê? A encenação que foi feita lá em São Paulo não representa nada, porque o príncipe desse mundo já foi julgado. E a outra coisa que eu quero vos dizer é que o Pai, depois da ascensão do Senhor Jesus, Ele nos deu o Consolador. A palavra Paráclitos, não é, que é usada aqui como Consolador, é aquele que está ao lado, te abraçando e te conduzindo e te ensinando. O Paráclito, ele é um professor. O Espírito Santo, ele é um professor. Às vezes as pessoas querem receber o Espírito Santo para ficar só tremendo. Eu gosto. Dar uma tremidinha de vez em quando é bom. Mas ele é o nosso professor. E nós devemos aprender, porque no Shabat nós aprendemos a respeito sobre o livro da vida e sobre o livro que cada um de nós tem. Não foi isso? Cada um de nós tem um livro que foi escrito na eternidade. Já existe uma história que foi escrita na eternidade, e essa história da sua vida, ela foi escrita recheada de amor. Glória a Deusinho, só para... Amém? Ela foi recheada de amor. E a função do Espírito Santo é te conduzir, te levar para dentro dessa história, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor diz, o pecado, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O maior pecado da humanidade que está no mundo é porque não crê em Jesus. E a palavra crer aqui não é acreditar, porque tem muita gente que acredita. E os demônios creem e estremecem. Sabia? Quando o apóstolo Tiago fala sobre crer, quando Judas fala sobre crer, ele está falando de uma confiança através de um relacionamento. Confiança essa que se adquiriu através de relacionamento. O mundo não quer relacionamento com o Senhor. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E eu quero explicar um código que está atrás disso aqui. A justiça é que quando Jesus sobe ao Pai, Ele traz as marcas em suas mãos, Ele traz as marcas em seus pés, Ele traz a ferida do lado, e Ele entra. Imaginemos que aqui é o trono do Eterno, e Ele apresenta-se diante do Pai, trazendo a justiça. Ele se transformou em justiça, e Ele apresenta o seu sangue para a justificação daqueles que creem. O mesmo sangue que é para a justificação, ele também é para a condenação. Se você não leu na Bíblia, mas assistiu na Record, não é? A travessia do Mar Vermelho, não é? Porque tem gente que não lê Bíblia, mas pelo menos uma novelinha assiste, não é? O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. O Mar Vermelho para Israel foi vida,
e foi livramento. Mas o mesmo mar foi condenação para o Egito. Se você estiver achando que isso é história, procure no YouTube as rodas dos carros de Faraó que foram achadas no Mar Vermelho. Procure, está no YouTube, você vai ver elas lá. Algumas de bronze, outras rodas dos capitães generais eram feitas de ouro. Tá? Tá lá. Os seus carros estão ali para todo mundo ver. Já tem filme disso. O arqueólogo que descobriu a rota, tremenda rota, onde eles passaram, você vai ver a rota do Mar Vermelho. Então, o Senhor da justiça, porque vou para o meu Pai e vou apresentar o sangue que vai justificar os que creem. Essa é a justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando Jesus chega, ele já traça toda a condenação. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes os crentes pensam que nós estamos empatados nessa briga com o diabo. Nós estamos empatados na prorrogação. Já passou o segundo tempo, já está na prorrogação dos 10 minutos. Queridão, já vencemos. Porque Cristo já venceu. E se Ele vive em nós, nós somos vencedores? Não, nós somos mais do que vencedores. Cumprimente o mais que vencedor que está do seu lado aí. O mundo já está condenado, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eles zombaram, eles fizeram um monte de coisa, não tem problema. Isso aqui passa rápido. Essa vida aqui passa rápida. Eu oro pela salvação desses. E eu oro ainda para ele ser pastor, pastor Rogério. Para ele sofrer. Ser pastor e vai sofrer, para ver o quanto que é bom ser crente. Né? E as sambistas todo dia vai ser tudo mulher de pastor, para sofrer mais ainda. Pois bem, ele está avisando aos seus discípulos que haveriam perseguições. Mas nessa noite, eu quero que você entre nessa atmosfera do amor. Por que eu estou falando isso? Porque uma das frequências malignas liberadas pelo carnaval, o de São Paulo ainda não foi o problema. O problema vai ser o do Rio. O culto que está sendo feito do Rio é para liberar uma atmosfera de injustiça e acusação. Você vai começar a ouvir algumas vozes te acusando. E a mensagem dessa noite é para trazer um antídoto, para que você não caia nessa acusação e ache, poxa, não tem jeito mesmo para a minha vida. Não, você já está justificado pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão dentro de Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia em primeira carta de João. A primeira carta de João, lá no finalzinho, né? Quem tem celular é mais fácil, mas quem tem Bíblia de papel, né, tem que... A primeira carta de João, no capítulo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. A vida eterna é Jesus. Jesus é a vida eterna. E a vida eterna estava com o Pai, e a vida eterna se manifestou, não é? E o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A palavra comunhão significa participação conjunta. Estar junto com o Pai e com o Filho, koinonia, é o ato de participar de todos os benefícios, comer à mesa, receber as instruções. Participação conjunta, uma relação íntima, a parte que alguém traz algo e ministra algo. Uma das razões que o Senhor nos mostrou por que existe o carnaval libera uma frequência maligna. A apóstola falou hoje da festa de Purim, e logo depois a festa da Pessa, da Páscoa. Eles trazem uma atmosfera de contaminação, de imoralidade, não é? E essa atmosfera, ela é para macular, sujar o período da festa de Purim e principalmente a Pessa, a Páscoa. Porque a Páscoa é uma festa que está ligada a destino, a romper com o Egito e avançar rumo à terra prometida. E acontecem muitos milagres. Inclusive, nas próximas semanas nós já vamos começar a ministrar as palavras sobre as 10 pragas do Egito, porque já começaram, elas já estão aí. Inclusive, uma das festas das águas, a água onde se transforma sangue, é essa carnalidade, é essa imoralidade. Então, nós já vamos começar fazendo isso. Pois bem, nós somos chamados a ter essa comunhão, participarmos com o Pai e com o Filho, e recebermos da parte dele as coisas que vêm do céu, e os nossos corações sejam repletos dessa verdadeira alegria que vem do céu. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E aí João continua: essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a nossa alegria seja transbordante, ultrapasse a medida. O Senhor quer que o nosso espírito seja cheio dessa alegria a ponto de transbordarmos alegria. Uma coisa é ter a alegria na tampa, eu não influencio os outros, mas quando eu tenho uma alegria transbordante, eu tenho para mim e vou distribuindo para os outros. Não sei se vocês viram, acho que foi colocado no nosso grupo, um grupo de intercessão lá nos Estados Unidos, que a Bíblia está minando óleo há não sei quantos anos. Quem viu isso aí? Você viu, né? Eu vou mandar no grupo da igreja, e esse óleo está minando, já eles tiram para o mundo todo esse óleo, e não faz falta, eles tiram aqui jarros, daqui a pouco está naquela medida ali de óleo, um óleo transparente, e a Bíblia não se desmancha no óleo, ela vai continuando produzindo óleo para cura. É um sinal que Deus está dando, e o pastor deixa bem claro que isso não é para idolatria nem nada, é algo transbordante,
É um grupo de intercessão que se reúne todos os dias, 24 horas. Nós vamos chegar nesse nível, amém? 24 por 7 pessoas? Adoração, intercessão ali quebrando. Adoração, claro que vai ter que botar parede acústica, talvez não estejamos mais nem nesse lugar, né? Em outro lugar, podendo fazer barulho, porque crente faz barulho mesmo. Crente faz barulho comendo. Né? E é bom você ver eles comendo e farinha indo para cima e para baixo e comendo aquela coisa toda. Chega, rapaz, lembrei de farinha aqui agora. Pois bem, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, koinonia, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Perdão, de todos os pecados. Todos os pecados. Mas para que isso aconteça, eu preciso de vida no corpo, vida de comunhão. E por que a vida no corpo é difícil? Para quem não sabe, nosso baterista acabou de chegar. Porque teve que pegar canoa. Eu sei que choveu lá muito, né? Nós vamos providenciar um barco para ele. Mas eu tive que ir para o teclado hoje. Não sei se vocês observaram que eu fui para o teclado, né? Mas quem tocou foi um anjo, não foi eu. Que eu pedi, Senhor, ajuda aí. Porque o tecladista está ali. No notário tem diferença, né? Pois bem, essa vida no corpo, ela nos ensina muito. Às vezes eu olho para um irmão assim, e eu não vou logo com a cara dele, que eu acho que é uma cara braba. Mas depois da vida do corpo, da convivência, como essa pessoa é interessante, como ela tem riquezas para acrescentar. Isso é a vida do corpo. No começo a gente fica meio assim, mas a convivência, e é uma convivência em amor, e aí começa essa vida no corpo, onde o Espírito Santo circula no nosso meio, fazendo o trabalho do sangue. Que é isso, Joseí? Quer dizer que o Espírito Santo faz o trabalho do sangue? É. Por isso que lá em Levítico diz: não coma sangue, porque a vida está no sangue. Sabe o que está falando? O Espírito está no sangue. O Rai, a vida, está no sangue. A vida do Espírito está no sangue. Não coma sangue de animais, porque a vida está no sangue. Quando Jesus derrama o seu sangue, Ele derrama a sua vida e o seu Espírito para circular. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a vida do corpo. Mas como é que ela vai purificando? Uma hipótese. Vamos supor que o pastor Rogério cometeu um pecado. Se ele se isola, ele vai sendo afetado e atormentado pelos espíritos de acusação. Mas quando ele vem para o corpo, no corpo ele é tratado, ministrado, ele recebe ensino, além dele pedir perdão pelo pecado, ele recebe ensino no espírito dele, para fortalecer o espírito dele, para que a sua alma e o seu corpo sejam tratados, e o discipulado é que leva para o tratamento da obra da cruz diária, para matar aquilo. Mas é o discípulo,
junto com o Espírito Santo, meu irmão, você vai ter que morrer. Porque a sua história foi escrita desse jeito. Você tem que voltar para a sua história. Ai, irmão, mas eu já fiz tanta coisa errada. Eu sei, eu também. Mas o amor nos alcançou. Nós fomos resgatados com laços ternos de amor. Eu vi umas pessoas escrevendo hoje no Facebook: tomara que Deus pese a mão nesse pessoal que fez isso. Eu falei: não, eu estou querendo que todo mundo seja salvo. E eu quero que eles sejam laçados com os laços de amor. Alguns atores de Hollywood já estão tendo experiências poderosíssimas com o Senhor Jesus. Sabe assim, algo poderoso acontecendo na vida desses homens, dessas mulheres. Eles estão sendo mexidos poderosamente. Algo está acontecendo lá de novo. Até uma época dessa, o doutor Chuck Pierce e o outro, Rick Joyner, o Robert também. Eles fizeram um livro dizendo que até a década de 60, parece, Hollywood consultava a igreja para saber se podia fazer esse filme ou não. Consultava-se os pastores, Billy Graham várias vezes. A futura guerra da igreja, Chuck Pierce, a futura guerra da igreja. Eles eram consultados. O Senhor está levantando homens e mulheres que vão ter credibilidade para dar conselho novamente. Eles verão os frutos nas nossas vidas. Essa vida do corpo, esse regar diário, vai trazer isso. Agora, o antídoto para essa atmosfera, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Agora que você vou mexer com a sua cabecinha. Sabe qual é a palavra para advogado? A mesma palavra parácletos. Jesus deixou o Espírito Santo aqui embaixo, mas foi lá em cima ser o nosso parácletos junto ao Pai, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Nós temos dois paráclitos, um está aqui dentro do seu coração agora, o Espírito Santo, e o outro está junto do Pai. Veio o acusador, confesse, meu advogado Jesus, olha só, eu estou sendo acusado, essa voz está falando no meu ouvido. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor me mostrou que algumas pessoas já estão vivendo esses dias debaixo de atmosfera de acusação. Estão tentando levantar coisas do seu passado para te acusar. Você está nessa bagaça por causa disso, disso, disso e disso. Ei, você tem dois advogados, dois paráclitos. O Espírito Santo advogando do seu lado aqui embaixo. Ah, irmãos, às vezes as pessoas têm uma ideia tão errada do Espírito Santo. Às vezes as pessoas, as doces consolações do Espírito Santo na bênção apostólica, mas o Espírito Santo, ele é violentíssimo. Quando em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo.
Se você for estudar a profundidade desse texto, ele estava montando guarda, vigiando o abismo, violentamente, para que ninguém saísse lá do abismo. Por quê? O texto começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há muita adoração nesse primeiro versículo, há muito louvor, há muita alegria no primeiro versículo. O segundo versículo é mais ou menos assim, a tradução literal: mas a terra passou a ser sem forma e vazia. Na verdade a terra passou a ficar sem forma e vazia. É um lamento. Primeiro uma alegria, o segundo um lamento. Alguns teólogos, mestres da palavra, dizem que o primeiro versículo estava tudo feito, mas o segundo versículo aconteceu uma hecatombe, uma forte destruição, porque ali, alguns teólogos dizem, foi a queda de Satanás. Por isso que o Espírito agora já estava pairando sobre a face do abismo, vigiando, porque não tinha feito, o inferno não tinha sido feito ainda. Então eles foram lançados no abismo e o Espírito Santo estava ali, guardando, vigiando. Ah, irmãos, eita glória! Você não sabe quem é o Espírito Santo. Você não sabe como ele tem ciúme de você. Essa palavra é zelo ardente. Foi traduzida como ciúme, mas o original é um zelo ardente, um zelo cheio de fogo pela sua vida. Ele é um protetor da sua vida. Ele tem um zelo ardente pela sua vida. Ele é o seu advogado. Não pense que o Espírito Santo é aquela pombinha. Não. Ali ele desceu em forma corpórea sobre o Filho. E ele desce em forma corpórea com pomba sobre os filhos. Mas quando o negócio é defender filho, aí a chapa esquenta, irmão. Aí o negócio é diferente. Aí é o leão. Ele é fogo consumidor. Ah, ele é muito forte. Ele é muito poderoso. E essa noite eu quero convidar você a mergulhar no Espírito, porque o Espírito Santo ele entra por dentro e por fora. Ele está dentro de você, convencendo do pecado, da justiça, existe o sangue de Jesus para te perdoar, e do juízo. Mas ele também é derramado sobre a tua vida para te trazer poder. Eu quero orar por você nessa noite. Manifestar o poder do Espírito Santo na sua vida, te protegendo, te blindando contra o que está vindo aí. E se porventura você está em pecado, confesse o pecado. Se você faz parte da equipe dos jovens, você tem os pastores de jovens. Converse. São servos de Deus que sabem trabalhar com isso. Você está com problema no casamento? Nós temos os pastores de casal. Você é um varão, precisa de uma ajuda? Temos o pastor Rogério. Grupo de senhoras, de mulheres, aqui é mulheres, aqui não tem senhoras, aqui é mulheres. Senhoras não, mulheres. Estamos aqui para servir vocês. Mas o corpo está aqui para servir. Mas hoje nós queremos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Mergulhe nesse amor. Temos um advogado
Você que já está escutando voz, principalmente a hora que deita, deixa eu te dizer o que a acusação faz. A acusação, ela te rouba energia. A doutora Jespen Lewis, no seu livro Guerra contra os Santos, no tomo 2, ela fala como o adversário investe na vida dos santos. Inclusive, dê a paz do Senhor para o santo que está do seu lado aí. Tá? Santo é separado. Então, como o inimigo investe na vida dos santos, trazendo à memória pecados antigos, pecados que já foram tratados, e ela faz uma denúncia de como eles trabalham, jogando isso para que a pessoa fique enfraquecida. Então você deve usar as virtudes do sangue de Jesus. Eu não sei que dia que vai começar a escola do Rio. O pessoal que sabe, depois pode me falar. Né? É hoje? Não sei. Ali já vai começar a liberar, porque vai ter um culto só para injustiça, para liberar essa acusação. Então os irmãos estão recebendo um antídoto para não se moverem. Guarde o silêncio. Peça ajuda. Se você estiver debaixo desse ataque, peça ajuda. Nós não estamos aqui para te acusar. Nós estamos aqui para tratar, para ministrar, para cuidar. Não aceite acusação. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: Pai, eu invoco as virtudes do sangue do Senhor Jesus. E eu entro agora por esse novo e vivo caminho. O sangue do Senhor Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Bote a mão nos seus ouvidos e diga assim: eu oro agora pelos meus ouvidos. E eu peço que toda voz de acusação contra a minha alma, contra o meu espírito, cai por terra agora. Cai por terra agora. Eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a minha justiça. E eu apresento agora o sangue do Senhor Jesus. Esse acusador agora seja proibido de funcionar contra a minha vida. Perdão, Senhor, por ter saído do caminho, mas agora eu ando na luz, como meu Salvador está na luz. Eu estou mantendo comunhão com os meus irmãos, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Enquanto o louvor vai ser tocado, os pastores estarão aqui à frente. E se você está enfrentando esse ataque de acusação, se está vindo uma pressão na sua vida, nós queremos orar por você. Se você tem sentido também um ataque no seu sistema imunológico,
Vem à frente, nós vamos orar por cura hoje aqui. Amém? Amém?